Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro livro da série, tá? Do Percy Jackson e os Olimpianos, A Maldição do Titã. E se você já achou os livros anteriores aí, que a gente já conversou, os dois primeiros, né? Incríveis, instigantes, prepare-se porque realmente, nesse livro aqui, ele traz algumas reviravoltas, traz alguns personagens que acabam marcando toda essa história de Percy Jackson. Se você quer ver mais sobre isso, vem comigo que eu vou te contar tudo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala galera, primeiramente eu quero agradecer por vocês estarem aqui, né, no meu canal, vendo esse vídeo. Primeiro que, se você ainda não me conhece, se você ainda não viu nenhum vídeo, né, meu aqui no YouTube, eu me chamo Beverly Kelly, tá? Eu trabalho como escritor e faço a leitura de vários livros aí, como vocês podem ver aqui atrás. A gente tem vários livros que a gente lê e agora a gente está fazendo a leitura dessa saga. E se você gosta de qualquer tipo de leitura, peço que você me siga, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa as notificações porque aqui a gente vai ter muitos vídeos ainda sobre literatura, sobre escrita também, tá? A gente vai trazer alguns conteúdos e eu espero que você goste desse tipo de conteúdo, que você acompanhe mais o meu canal. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo para a gente poder falar um pouco sobre esse livro maravilhoso do Percy Jackson. Tá, primeiramente, né, a gente precisa falar que essa capa, né, aqui do livro do Percy Jackson ficou muito bonita, né? E traz aqui uma alusão a muitas coisas aqui que a gente vê na história, né? A gente vê aqui um Pégaso na capa, a gente vê aqui alguém segurando o mundo e a gente tem algumas informações ali que a gente pode utilizar para entender um pouco do que vai acontecer dentro da história. Mas vamos lá. Nessa história desse livro, né, para que a gente possa se situar em tudo, o Percy Jackson está de volta realmente ali para uma nova missão, né? Ele acaba recebendo uma missão de, junto com o Groover e com a Annabeth, e buscar mais dois personagens ali, né? Mais duas pessoas, dois meio-sangues que apareceram. E junto com eles também está ali a Thalia, né? Que surgiu no livro anterior, se você já leu, né? Então, a gente vê dois personagens, dois meio-sangue, que são a Bianca e o Nico, né? Mas, no meio de tudo isso, acontecem algumas coisas que um simples resgate se torna ali uma jornada totalmente diferente, onde eles acabam tendo que passar por diversas situações, né? Onde ali a gente vê a aparição da deusa Ártemis, a gente vê a aparição ali do deus Apolo, a gente vê a aparição ali de alguns monstros, né? Como, por exemplo, ali a Mantícora, o Ofiotauro, que a gente vê ali aparecendo, né? E o que mais me impressionou em toda essa trajetória que a gente acompanha nesse livro são algumas coisas. Primeiro, a luta ali de Percy contra algumas decisões impulsivas que ele tem bem no começo ali de jornada, né? Que na maioria das vezes, para ele, tomaria uma ação dessa, mas não ficaria com tanta culpa, mas por uma comparação acaba sendo um pouco mais culpado. E a evolução dele de forma emocional ali, quanto ao que ele vai aprendendo sobre ele e sobre suas relações ali. Uma outra coisa é sobre a força que a Annabeth representa neste livro, principalmente no final ali a gente percebe bastante coisa. E uma outra personagem que, assim, de início a gente meio que eu acabei não gostando tanto dela, mas depois com o passar da leitura do livro eu fui começando a gostar mais, né? Que é a Zoe, que é a assistente ali da deusa Artemis, né? Que ela lidera as caçadoras. E realmente o arco, né, onde ela aparece, primeiro parecendo mais ali uma anti-heroína ou alguma coisa nesse sentido, mas a gente vê que na realidade tinha sempre uma explicação muito detalhada de todas as histórias dela e que a gente acaba gostando dessa personagem. Então, esses personagens acabam aparecendo.
Ali na a Thalia, né, que aparece nesse livro com mais presença, ela demonstra algumas coisas e uma decisão difícil que ela teve que, acontecer. E uma outra coisa que foi o que mais me deixou impressionado é aquele final. Final desse livro, com a revelação ali sobre os 2 meios-sangues que apareceram e sobre algumas outras coisas que vão acontecer no futuro, me deixaram assim, esperando que eu pudesse ver logo, pudesse ler logo o próximo. Então, toda a história do livro nos traz essa sensação e nos faz querer continuar lendo cada vez mais. Não sei se você já leu, mas é assim que eu me senti fazendo a leitura de todo o livro. Agora que a gente já falou um pouquinho mais aqui sobre a história do livro, eu percebi uma coisa aqui um pouco mais falando sobre a escrita que o nosso autor, Rick Riordan, coloca ali nessa história principalmente, né. Primeiro que eu senti que ele aprimorou na forma de escrever, na forma de falar sobre mitologia grega, eh, de uma forma muito mais, explicativa, mas sem tornar chato de certa forma. O que me impressiona em toda a parte é a o momento certo dele explicar algumas determinadas coisas. Ali quando ele vai, aparece, principalmente ali, né, o monstro do Featauro e depois tem uma explicação, da ligação dele com toda a história, a explicação ali, das caçadoras que andam junto com a Ártemis, né, a profecia, né, que do Titã que basicamente só é finalizada e só tem um final de verdade ali quando termina tudo, meio que dando esse tempo para que as coisas acontecessem e a gente fosse entendendo o que cada parte da profecia, ah, iria acontecer, né. Além de que, eu senti de certa forma na leitura que, além da idade, né, o Percy se tornou um pouquinho mais maduro em algumas coisas, explorando ali alguns temas, né, que anteriormente ele nem mesmo falava sobre, né. Ali sim, como o aparecimento ali da Afrodite, por exemplo, né, conversando ali com Percy em alguns momentos. E ali também ele também fala sobre algumas coisas meio complicadas na história, mas de uma forma muito tranquila. Ele aborda aqui dentro do livro uma parte sobre a questão de sacrifício pelos seus amigos. Ele fala sobre um sacrifício em busca de poder também. Ele toca em um ponto sobre a lealdade das pessoas e também fala ali sobre um certo preconceito que existe ali entre as caçadoras e os campistas ali do acampamento Meio-Sangue, né. Então existe ali uma briga, não por conta, de porque ambos, na maioria das vezes, são meio, sangues, mas uma briga ali entre as caçadoras, que são majoritariamente sempre mulheres, e os homens que estão ali, porque elas têm um receio, um certo preconceito quanto aos homens, né, da forma como elas são tratadas. Então tudo isso fica muito presente para a gente na escrita do Rick Riordan, e eu achei isso incrível, literalmente. Bom, e para a gente poder falar um pouquinho mais, eu sempre gosto de trazer algum fato ou alguma curiosidade. Tá, primeiramente a gente precisa falar que esse livro aqui, ele foi lançado em 2007, então e ele vendeu somente esse livro, vendeu 20 milhões de cópias nos primeiros anos. E a série, de maneira geral, né, passou ali os 180 milhões, né, no mundo inteiro. Uma outra coisa, né, que eu achei interessante de trazer é que esse monstro ali que o Rick Riordan traz do Ophiotauro, é um monstro que a maioria das pessoas nem mesmo conhece sobre a mitologia grega. E ele resgatar isso, né, resgatar essas criaturas obscuras, é algo interessante também, né. Ali como ele relata em um certo momento, né, do velho, né, que se transforma em animais marinhos, é uma homenagem ali
há mitos sobre Proteu, que é um deus marinho que muda de forma. Então ele tem uma certa identificação com alguns personagens, mesmo, não necessariamente estando em alta na mitologia, né, então ele traz algumas coisas, né. E pelo que a gente percebeu aqui, né, a inspiração do Rick Riordan ele parece utilizar muito a sua experiência como professor para misturar alguns locais, existentes com a história. Por exemplo, quando ele usou no livro anterior, né, a questão do Triângulo das Bermudas para exemplificar o Mar de Monstros, e agora ele usa ali em São Francisco, ele fala ali sobre o Novo México e algumas outras coisas. E isso é interessante, né, porque traz a sensação de que, como se a gente estivesse vivendo em uma situação real ali com os personagens, isso é interessante. Tá, agora que a gente já conversou um pouquinho mais, eu quero trazer agora um pouco da minha visão como leitor da obra em si. Primeiro que o livro conseguiu me prender do início ao fim, desde de quando eu comecei a história no livro anterior, né, que a gente começa um pouco do primeiro capítulo sempre no livro anterior, né, ele já começou a me prender. E aí, né, a gente vê ali, primeiramente, uma das coisas que mais me prendeu a personagem Zoe, no começo ela parece sempre arrogante, uma anti-herói que realmente, eh, a gente meio que cria uma antipatia ali com ela. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a história, a gente começa a conhecer o passado dela, a gente consegue identificar ali o sacrifício que ela faz em alguns momentos e que realmente nos tocam ali, de certa forma, pra ver que na realidade ela não era a pessoa que a gente deveria ter um certo ranço ou uma raiva, mas sim alguém que a gente deveria ver que teve uma situação difícil, né. Uma outra coisa que a gente pode perceber ali é a descrição ali do Rick Riordan, quando em algum momento, eh, eles têm que segurar o peso do céu, que seria uma função de Atlas ali, e que essa descrição, essa forma de detalhar essas informações, nos traz como se a gente estivesse tendo que fazer a mesma coisa, né. E uma outra coisa que a gente compreende ali no final, é a revelação sobre de onde surgiu o Nico e a irmã dele, que na realidade ninguém estava esperando que seria isso. Porque no começo eles aparecem como se fossem alguém que, tipo assim, tá, são somente mais dois meio-sangues. Mas a história por trás de toda essa história, por tudo isso, é algo muito chocante para todos nós e faz que a gente queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. E realmente ali o livro em si, né, ele termina deixando a gente com vontade de continuar a leitura para conhecer o que vai acontecer. A gente fica em busca do que pode vir a acontecer futuramente. Então isso é interessante. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a minha visão como leitor, né, e já comentou um pouquinho sobre o livro, é preciso que a gente se atente agora para uma visão na parte mais de escritor de fato. Primeiro, como escritor, eu aprendi algumas coisas, com a leitura desse livro. Primeira coisa que eu consegui perceber é que não é porque eu tenho um protagonista e um personagem principal que ele precisa o tempo inteiro estar em evidência. Assim como a gente percebe ali a aparição da Zoe e da Bianca, que mesmo tendo arcos meio que curtos, de certa forma, comparados ali com os nossos personagens principais da obra de modo geral, elas tiveram cenas marcantes e uma importância um pouco grande, não só para a história, mas como para o crescimento dos personagens. Então, personagem secundário não é somente alguma coisa para estar ali, mas ele pode servir tanto para o crescimento do personagem principal, do protagonista, como também serve para que a gente possa demonstrar que não é só o protagonista que é importante, mas outros ali também são importantes.
Uma outra coisa que eu consegui aprender, de certa forma, é esse certo mistério e suspense que o Rick Riordan deixa ali, o autor deixa pra gente, que ele vai revelando aos poucos, à medida que a gente vai evoluindo com a história, a gente vai, começando a aprender. Principalmente com a questão das profecias que está sempre presente em todos os livros que eu já li aqui do Percy Jackson e do Rick Riordan, que é ele deixar essa profecia e ela só tem um sentido, total, né, quando a gente vê toda a história, né, finalizada. Então isso é interessante de ir revelando aos pouquinhos. E a terceira coisa aqui que eu entendi bastante ali, é uma certa emoção, mas sem dar um drama, excessivo para tudo, né. A gente tem alguns acontecimentos ali com personagens que a gente vai se apegando, né, eh, mas mesmo assim não se torna algo muito melodramático ou muito pesado, de certa forma, como se a gente estivesse falando daquele sentimento, daquela sensação o tempo inteiro. Então, não é só porque uma situação é ruim que eu preciso deixá-la ainda mais pesada. Existe um momento para isso, mas não necessariamente. E ali, o nosso autor, né, consegue demonstrar muito bem que aquela situação é complicada, que aquela situação é ruim, mas sem se estender demais, sem deixar aquilo excessivo. E isso é uma coisa que nós também precisamos aprender ali na nossa escrita. E uma dica que fica realmente é que, alguns mistérios ali, sobre uma família, sobre um personagem, podem fazer com que a gente fique preso ali à nossa atenção, né, com que o nosso leitor prenda a atenção na história que a gente quer contar. Então isso é importante também. Antes que a gente finalize o nosso vídeo aqui, tá, eu quero agradecer por você estar continuando vendo esse vídeo, quero agradecer por você estar aqui, e quero te pedir mais uma vez, que se inscreve aqui no canal, tá? Ative as notificações e curta esse vídeo, compartilhe com quem você quiser, porque aqui a gente fala sobre literatura, sobre livros, sobre escrita também, para que a gente possa conversar mais e acompanhar realmente essa jornada de livros e de literatura em mais locais. Então, compartilhe com seus amigos, se inscreva, ative as notificações e vamos lá para a gente finalizar o nosso vídeo. Bom, para finalizar toda a parte da gente falar sobre esse livro, eu quero realmente trazer que, hã, talvez um dos 3 livros que eu li, um dos que mais impactou para mim foi esse livro, né, da Maldição do Titã. A nota final dele realmente fica ali em 10 de 10 estrelas, basicamente, mas A Maldição do Titã é um dos livros mais emocionantes da série, de certa forma, porque ali a gente tem uma aventura, mais explicações sobre mitologia, porque eu adoro, né, essas curiosidades e esses conhecimentos dentro de um livro. A gente tem personagens ali que se tornam inesquecíveis pra gente, e realmente um final que a gente não esperava. Um final que realmente parece pra gente que nem passava pela nossa cabeça. Então tudo isso é importante. E se você quer ler esse livro, tá, o link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, para que você possa adquirir, tá. E não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Então, para que nós possamos aqui continuar, deixe nos comentários, se você já leu essa obra, qual foi o momento que mais te marcou? Qual foi o local? Quem foi o personagem que mais te chamou a atenção? Me conta aqui nos comentários. E para que a gente possa continuar, eu te espero no próximo vídeo.